Senhor, pra sempre proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, a misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estudo bíblico. Estamos no livro de Gênesis. Hoje, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17. Nós leremos apenas por hora os versículos 1 e 2. E nos diz assim a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Que Deus, mais uma vez nessa noite, rogamos que nos abençoe com a sua rica e preciosa palavra, em nome de Jesus. Vimos o capítulo 16, e o capítulo 16 termina com relativa conexão aqui agora com 17. Agar, a serva de Sarai, que havia engravidado de Abraão, naquela expectativa que talvez fosse assim que Deus se cumprisse a promessa. Já vimos bastante sobre isso semana passada, mas o que há de conexão e faz-se necessário mensurar para entendermos a transição para o capítulo 17 está nos versos 15 e 16 do capítulo 16. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Assim termina o capítulo 16. O nome que o anjo havia dito a Agar, que era para colocar no filho, ela transmite a Abrão, ele aceita, entende, e assim o procede. E agora, o capítulo 17 começa nos dizendo que Deus se revela a Abrão e que ele agora está
com a idade de 99 anos de idade. Ou seja, do nascimento de Ismael até essa outra aparição se passaram 13 anos. 13 anos passados, e os versos 1 e 2 nos traz algumas palavras importantes para nós entendermos isso. Deus se revelando a ele dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso. Não há nenhuma novidade no que está acontecendo para Abraão. Porém, há uma necessidade de Deus falar da pessoa dele para tentar demonstrar a maneira que Abraão precisava, ainda Abraão, é claro, precisava andar para a aliança se cumprir. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Ou seja, há 13 anos atrás, você quis fazer segundo a sua vontade e não segundo a minha palavra. Andar segundo a vontade de Deus significa andar segundo a palavra de Deus. Eu não sei qual é a vontade de Deus, pregador. A vontade de Deus é que se cumpra o que está na palavra dele. Se você seguir a palavra do Senhor rigorosamente, você certamente estará fazendo a vontade de Deus. Então, quando Deus traz Abraão para esse realinhamento, ele diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Essa aliança Deus já havia feito lá no capítulo 12, quando Deus chamou Abraão para sair da parentela dele e da casa dos seus pais, que faria dele uma grande nação. O que Deus estaria mudando? Talvez essa é a primeira pergunta, esse é o primeiro intuito que nós temos de dúvida. Mas Deus está renovando a aliança que ele já tinha feito. E que Deus não quebrou, quem quebrou foi Abraão. E aí nós precisamos entender que na renovação de aliança, o que houve de variação não é no que Deus se propôs a cumprir na aliança, mas o que o homem certamente fez. Por isso ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí vem os dois requisitos: ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Andar segundo a vontade. Mais uma vez digo, leia-se: ande segundo a palavra de Deus. Andou segundo a palavra de Deus e está em integridade. Deixou de andar segundo a palavra de Deus, então agora você está contra a palavra de Deus. E aí você está contrário ao que é integridade. Pastor, não estou entendendo muito bem. Vou te ajudar. Eu peguei no dicionário o antônimo de integridade. O antônimo de integridade é corrupto, desonesto, desonrado, indigno, desprezível, fraudulento, devasso, pervertido, impuro, indecente, depravado, desavergonhado. Entende agora a necessidade e a gravidade de sair da palavra de Deus? Por isso que Deus está chamando Abraão para esse realinhamento, andar na palavra e conservar então a integridade. Ou seja, ande na minha palavra e você será íntegro. Deixou de andar na palavra, será tudo isso que é o antônimo de integridade. E aí nós prosseguimos. Os versos 4 e 5 do capítulo 17 agora nos diz: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. O seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. A primeira parte, o verso 4, Deus está lembrando: a aliança que eu fiz com você é essa. Você será pai de muitas nações. Deus está lembrando a Abraão a aliança que ele fez com ele lá em Gênesis 15. E agora Deus está mudando o nome de Abrão. Coloquei esse slide para você ver o que muda no nome no original hebraico, de Abrão para Abraão. Agora, o que há por trás disso?
O que há por trás dessa mudança, esse jogo de letras? Não, o hebraico é bem diferente do português. Abrão, primeiro, é o nome que ele recebeu do seu pai, Terá. Sabemos que Terá, o seu pai, vivia no meio de um povo idólatra, havia cedido a essa idolatria. Portanto, quando ele coloca o nome de Abrão, que significa pai exaltado, essa designação, essa exaltação, estando ele dentro da idolatria, aponta muito mais para uma exaltação humana, uma exaltação idolátrica, do que uma exaltação ao Deus único, ao Deus Todo-Poderoso. E isso era inerente, ou como é que se diz, nem inerente, isso é algo que Abrão não pôde interferir na escolha. Embora ele fosse um homem temente a Deus, ele recebeu seu nome quando era criança, recém-nascido. Ele não tinha o poder da escolha. E agora Deus está mudando o nome de Abrão para Abraão. Então essa mudança não é simplesmente o acrescentar de uma letra. Deus agora vai mudar também a designação, a referência. Deus vai ressignificar, não é só o nome, Deus vai ressignificar a vida do patriarca. E isso é muito importante para que nós venhamos entender. Abraão, o nome que recebeu agora de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que é Abraão, agora não é mais só pai exaltado. Agora é pai de muitas nações. Veja que mudou completamente. Esse nome que ele recebeu agora é o nome que Deus está dando para ele na renovação da aliança que Deus fez com ele, que Deus chamou ele para fazer. Eu vou de você fazer uma descendência, uma nação. Deus não disse que era com ele e a empregada, Deus disse com ele. Portanto, Deus está falando dentro do casamento dele e Sarai, que daqui a pouco vai mudar o nome para Sara também. Então, essa ressignificação do nome Abraão, agora é o pai de muitas nações, centrado no Deus verdadeiro. Então vamos tentar resumir isso para ficar uma coisa bem simples. A mudança de Abrão para Abraão significa aquele que estava separado, mas dentro de uma ruína de louvor dos homens, agora está sendo ressignificado, agora está sendo direcionado, agora está sendo realinhado para uma vida de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Ele está saindo de algo que teve significação dentro da idolatria para algo que vai ter verdadeira significação dentro da real adoração. É essa a razão da mudança do nome. Gênesis, capítulo 17, versos de 6 a 9. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abrão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Preste bem atenção nisso que Deus está dizendo. Havia toda uma promessa, mas havia toda uma exigência. Guarde a minha aliança, ele e os descendentes. Essa aliança que Deus está fazendo com Abrão, que agora é Abraão, na sua ressignificação também, é um chamado à santificação. Viver de acordo com a palavra, viver de acordo com a orientação de Deus e, ao mesmo tempo, viver uma vida de integridade. Então, isso é santidade, isso é santificação, isso é separação. E essa é a causa da bênção, da provisão
e do sustento de Deus para com ele. Agora vamos ao princípio da aliança. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Gênesis, capítulo 17, de 10 a 14. O que Deus estava dizendo, todos os homens, nascidos com o 8º dia de nascimento, aquela pele que reveste o órgão genital masculino, o pênis, deveria ser removida toda, né? Toda que compõe, que reveste a ponta do membro masculino, deveria ser removida. E o que isso representaria? Isso representaria uma aliança física. Ah, pastor, mas por que essa exigência era só para o homem? A partir do momento que o homem tinha essa aliança no corpo, quando ele se casava, o ato de copular com a mulher, ele estava transferindo a aliança e a descendência também estava debaixo da aliança, mas aí o homem que nascia tinha que tornar a repetir. O que difere o povo da aliança dos demais que não estão debaixo da aliança do Senhor? O que era que isso representava? Primeiro, a aliança deixa clara que não é a cor da pele, nem os olhos, nem o cabelo. Era para os descendentes, para os que nascessem ou fossem comprados. Ou seja, não é o nível de conhecimento intelectual e nem condição social. Não é o lugar onde nasceu, nem é o que vive. Para onde que isso aponta? Isso aponta para a obra futura, a outra aliança, a que nós bem conhecemos, que é a aliança tipificada em Cristo Jesus. Então nós precisamos dar uma pausa aqui agora nesse capítulo, porque esse capítulo é de essencial importância para nós compreendermos algo lá na nova aliança. Eu já até falei desse assunto com você, mas eu quero voltar nisso aqui e falar com muita tranquilidade, porque assim a gente elimina uma grande dúvida que existe no meio cristão. Não vou nem dizer evangélico, não gosto dessa palavra, e nós precisamos entender duas coisas importantes. Primeiro, o que essa aliança representava no Velho Testamento. Era uma aliança tipificada, né? Tinha um simbolismo, através da distinção de um sinal característico físico. Era a maneira de visualizar a aliança. Para onde que isso apontava? Isso é importante. Isso apontava lá para a nova aliança. E isso vai apontar na nova aliança para quê? Isso vai apontar na nova aliança para o batismo. Ao contrário do que muitos pensam que é no sangue, não. O sangue tem uma outra função lá derramada de Jesus na cruz do Calvário. A tipificação de aliança aqui agora vai apontar para o batismo. E vou te mostrar. Colossenses, capítulo 2, de 9 a 12. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados. Preste atenção. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando? Quando que o cristão é circuncidado? Quando vocês foram sepultados com ele no batismo.
e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando você é submergido no tanque, nas águas, você está sendo circuncidado. E quando você é levantado das águas, você está declarando pela fé que também recebe não só a circuncisão, a obediência, mas também crê na ressurreição de Cristo Jesus. E a gente precisa entender isso bastante para não fazer nenhuma confusão aqui agora. Algumas coisas precisam ficar claras. Não é necessariamente o sinal visível que determina que uma pessoa está salva. Não é um atestado de garantia. Alguns chegaram a atribuir que a circuncisão do Velho Testamento ela era uma espécie de reconhecimento sagrado, religioso, e que estava associado à fertilidade, aos poderes da reprodução, porque Abraão teve que ser circuncidado para ter Isaac, mas ele teve Ismael antes de ser circuncidado. Então, isso não se sustenta. Outra coisa é que o batismo ele não tem um poder inerente. Ele em si mesmo não regenera ninguém, embora haja uma denominação, que eu não vou dizer qual, que pregue que o batismo regenera. Mas isso aí é problema lá. Nós sabemos que o batismo ele não é eficaz em si mesmo. Ele não opera a nova vida. Ele e pressupõe o fortalecimento, mas não opera e nem garante salvação a ninguém. Não é essa a questão. Há um autor muito bom que trabalha sobre isso, o reverendo Paulo Aglada, e ele escreve no seu livro Batismo, a Circuncisão Cristã, o seguinte: a circuncisão, sacramento de admissão na igreja visível, transformou-se no batismo cristão, visto que não mais havia necessidade de derramamento de sangue, pois o Cordeiro Pascal estava prestes a ser imolado. Assim, o batismo cristão é chamado explicitamente de circuncisão de Cristo. A nota final ele diz que a circuncisão dos israelitas, dos prosélitos do judaísmo, era, portanto, um sinal externo, público, da aliança com o Deus de Abraão. Então, quando os descendentes foram constituindo a igreja visível de Deus na terra, era isso que evidenciava. E agora, o batismo cristão, assim como a circuncisão judaica, é, portanto, o sinal externo da nossa solene admissão na igreja visível. Lembrando que havia uma ordem naquela promessa. Quem não obedecesse àquela ordem externa estaria eliminado da aliança. E aí a gente fala da questão dos que acham que o batismo não é importante, Lembrando que, embora a aliança seja a mesma, há diferenças entre o pacto da velha e da nova. A aliança é a mesma porque a bênção vem através do filho da promessa, lá em Isaac, aqui em Jesus. A garantia é a mesma porque Deus, através da sua graça, está derramando misericórdia. O mesmo acontece no Velho e no Novo Testamento. A exigência é a mesma porque ela existia uma marca para separar dos demais, dos que não estavam na aliança. A mesma coisa acontece aqui no Novo Testamento. Mas a diferença maior, então, está em que a bênção na antiga aliança e o proceder era ligado à descendência física. E aqui não. Na nova aliança nós sabemos que ela está agregada, embora lá na velha aliança, quem vinha de fora, se circuncidasse também, estaria debaixo da aliança, o que aponta para a salvação dos gentios. Mas deixa eu gastar mais um pouquinho com relação ao batismo comparado com essa circuncisão. Lucas capítulo 22, verso 20. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O sangue derramado é o sangue em favor da aliança. Agora, olha Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Pastor, isso não diz muita coisa. Sim, agora vamos para Colossenses 2, 11 a 13. No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo,
dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. O que eu quero terminar com você nessa noite dizendo? A bênção da nova forma de se proceder na aliança são proporcionadas através da descendência espiritual e não mais da descendência carnal como no Velho Testamento. E como que essa descendência espiritual se dá? Pela adoção. A partir do momento que eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador, a Bíblia diz que ocorre a adoção. A partir do momento que a adoção ocorre, acontece a permissão para entrar na aliança, que era o caso dos que vinham de fora, dos que eram comprados, que eram adotados, adicionados à família. Mas aí existia uma exigência. Aos que foram chegados, aos que foram adotados, aos que foram adicionados na família da aliança, eles terão que passar pela evidência externa. Lá era a circuncisão. Para nós é o batismo. Então a evidência externa da aceitação e submissão à palavra que me garante a integridade de estar obedecendo e andando com Deus é o batismo. E aí você entende, começa a entender por que existe, assim como existem os anti-vacina, existem os anti-batismo. Porque você está, de alguma forma, ilegítimo. Você está quebrando, você está desobedecendo a palavra. E se você não está andando segundo a palavra do Todo-Poderoso, você não está em integridade com Deus. E aí, meu querido, eu não preciso nem voltar no Antônio da Palavra para você ver a diferença entre integridade e o antônimo dela. Eu queria dizer para você nessa noite, se você já aceitou Jesus, se você já entregou sua vida ao Senhor, dessas águas, batize. Não é para agradar pastor, não é para abrilhantar ministério de ninguém, não é para promover um culto mais sensacional, é pelo bem da sua vida, é pelo seu bem. É para você receber as bênçãos advindas dos obedientes da aliança que Deus disse a Abraão, que seria para ele e para as gerações seguintes, e que agora a única coisa que muda do cerimonial da velha aliança para a nova aliança. Sabemos que na nova aliança algumas coisas do cerimonial foram deixadas, mas a obediência não. Nós continuamos devedores da obediência à palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa derramar graça sobre o seu coração. Eu gostaria de orar com você nessa hora. Se você puder, curva a sua cabeça onde você está agora e ore comigo aí no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu entendi tua palavra nessa noite e eu quero ter uma aliança com o Senhor. E eu agora entendi que pela adoção eu sou adicionado, eu sou integrado na família da aliança. E então eu confesso pela minha livre vontade que recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu recebo Ele e quero fazer parte da aliança com o Senhor. E sabedor desse passo importante, eu quero prosseguir na caminhada, conforme eu entendi na palavra do Senhor nessa noite. E agora eu entendo o que é o batismo na igreja cristã. Firma minha caminhada, firma meus pés, para que eu possa cumprir a palavra e andar na integridade com Deus. É no nome de Jesus que eu oro. Amém? Você orou assim? Glória a Deus por isso. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite agora. Estende a sua mão. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja de Jesus, que agora reuniu dessa forma, e com a Igreja do Senhor Jesus, que se encontra espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Noite abençoada, restante de semana vitoriosa, em nome de Jesus.